Olá, boa noite. Obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Mais uma vez aqui reunidos para dar prosseguimento ao nosso curso e o Verbo se fez carne. Então vamos dar início invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos dar prosseguimento ao nosso curso. Hoje é a terceira aula que nós vamos falar sobre, está aqui, a vida e a missão de Jesus. A Gaudium et Spes, que é um dos documentos da Igreja, do Concílio Vaticano II, que fala sobre a alegria e a esperança, no seu número 27, coloca a importância do mistério do Verbo encarnado, com um esclarecimento do mistério em relação ao homem. Adão era a figura daquele que viria a ser o futuro, isto é, Cristo. Então, Adão é a prefiguração de Cristo. Adão que foi criado, para estar ali no paraíso, onde Deus criou o paraíso, criou o homem, criou a mulher, criou todas as coisas, como nós falamos lá no nosso primeiro encontro, mas por causa do pecado quebrou, Quebrou essa criação de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua misericórdia, envia Jesus. Jesus é o novo Adão, é a recriação do homem. E Maria no papel da nova Eva, E tem até um canto de umas religiosas que fazem esse jogo de palavras, de Eva, inverte o nome de Eva, fica ave, Então, Maria, ela é o inverso de Eva, Eva, que por causa da sua curiosidade caiu na desobediência. E Maria, na sua humildade, se entregou nas mãos de Deus por obediência. Então, Eva, que estava lá em cima, caiu. Maria, na sua humildade, foi elevada. Então, nós vamos estar falando um pouquinho depois aí, rapidinho, sobre também a questão de Nossa Senhora, o papel dela aí nessa encarnação. Então, Jesus é essa prefiguração, então, o novo homem, o novo Adão. Por isso, todas as verdades, promessas em relação a Cristo Jesus, encontra-se nele uma fonte e plenitude, Jesus é a plenitude da graça do Pai. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Está lá em Colossenses. Se você quiser pegar aí a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, escrita por São Paulo. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Tem para você uma maneira que eu aprendi, com o padre, que é facinho também de você estar decorando ali a sequência dos livros, o Antigo Testamento, no Novo Testamento, principalmente, Então nós temos ali os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos dos Apóstolos. Então você já guarda essa sequência. Depois dos 4 evangelhos, vem Atos dos Apóstolos. E aí, você guarda assim, rococô. O que é o rococô? É Romanos, aí os 2 livros de Coríntios, Coríntios 1, Coríntios 2. Então, depois de Atos, rococô. Isso aí você vai guardar isso aí, A gente faz esse processo mnemônico, Então, Atos, aí rococô. Romanos, Coríntios, que é Coríntios 1, Coríntios 2. Aí vem Gálatas e Efésios, Filipenses, Colossenses. Então você vai guardar aí essa sequência aí. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 15.
No versículo 15, São Paulo diz assim, ó: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Jesus, então, ó, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tinha falado criatura, toda a criação. Então Jesus é o primogênito. Que é o primogênito? Aquele primeiro, né? Eu lembro na outra aula nós falamos lá o que está lá em 1 João. Ele era o verbo que estava junto de Deus, lá João 1:1, né? No primeiro capítulo do Evangelho de São João, versículo 1, vai dizer lá que o verbo estava com Deus, ele era Deus, estava junto com Deus, por ele todas as coisas foram feitas. Então, aqui São Paulo está confirmando isso. Olha, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele estava lá no começo, né? O primogênito de toda a criação. Eu estou fazendo aqui, começando dessa maneira aqui, para fazer um link, né, com aquilo que a gente terminou falando, né, sobre a encarnação de Jesus. Então, de modo que Jesus, né, ele é o homem perfeito que restituiu aos filhos de Adão a semelhança divina. Então, aquilo que nós tínhamos perdido quando Deus criou o homem, que está lá em Gênesis 1:26, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Com o pecado, nós permanecemos com a imagem de Deus, mas perdemos assim a semelhança, o quê? A divindade, né, de Deus, né? Então Jesus veio restituir isso, né? Então essa semelhança divina foi por meio de Jesus foi resgatado, que estava deformada por causa do primeiro pecado, o pecado da desobediência. O primeiro pecado foi a desobediência. Lembra? Está lá em Gênesis, né? Capítulo 3, que vai falar que Deus ele falou para Adão e para Eva: vocês podem desfrutar de toda a criação, de tudo que está aqui no jardim, no paraíso, né? Vocês podem desfrutar, menos de uma coisa, os frutos desta árvore, da árvore do centro, que estava lá no centro, a árvore da vida. Desse fruto vocês não... A árvore do conhecimento, desculpa. Então, desse fruto vocês não podem comer. O homem podia tudo. Deus só colocou uma coisa, uma restrição. Só que o homem, na sua ganância, né? Ali o homem, quando eu falo homem, falando homem e a mulher, para não dizer, só foi a culpa da mulher. Não, dos dois, né? A Eva foi seduzida ali, mas Adão também deixou-se seduzir. Adão também entrou na conversa. Então não foi culpa só da mulher, porque a hora que Adão foi questionado por Deus, Adão disse: não, senhor, foi a mulher, aquela que o senhor fez para ser minha companheira, foi ela que me seduziu também, ela que fez com que eu caísse, ela que fez com que eu pecasse. Então, a culpa é dos dois, né? Adão quis tirar o corpo fora, mas a culpa foi dos dois. Então, ali, o pecado original, o pecado da desobediência, né? Esse é chamado pecado original. Quando você ouvir falar assim, o pecado original. Por quê? É o pecado que está lá na origem lá do homem, lá em Gênesis. Então, é o pecado primeiro pecado, esse é o pecado original, o pecado da desobediência. É o que nós continuamos fazendo até hoje. Até hoje nós caímos no mesmo pecado. Eu e você, né? Eu não vou falar, porque eu sei também, ou que eu já li um pouquinho, ou que você também pode saber muito mais do que eu. Mas a gente cai no mesmo pecado. No mesmo pecado nós caímos. Satanás não mudou a sua técnica. Por quê? Ele faz com que a gente desobedeça a Deus. A gente acaba desobedecendo, fazendo coisas erradas, que Deus já trouxe para nós, já mostrou lá nos 10 mandamentos, né? Você pegar lá, está em Êxodo capítulo 20, tem os 10 mandamentos, né? Temos os mandamentos, o catecismo ele destrincha para nós aqui, né? Também cada um dos pecados, fala para nós da oração do Pai Nosso,
E quando fala o livrai-nos do mal, ele vai falar do pecado. Então nós sabemos quando fazemos coisa errada, mas continuamos fazendo. Mas foi por isso que na nossa natureza, quando perdemos essa semelhança com Deus, Cristo ele veio restituir. A encarnação do Verbo de Jesus Cristo fez na união com cada homem, a cada ser humano. Por isso ele trabalhou com mãos humanas, pensou como a inteligência humana. Jesus ele passou a ter essas duas naturezas. A natureza, permaneceu com a natureza divina e assumiu a natureza humana a partir do momento que ele se encarnou no ventre de Maria e se fez homem. Ele passou a pensar com inteligência humana, agir com uma vontade humana, com um coração humano, mas não perdeu a sua divindade, não deixou de ser Deus. Nós vamos ver aqui que o verdadeiro corpo, Jesus, ele é o verdadeiro corpo de Deus. Eu tinha citado, na última formação nossa, no último encontro, falei que Jesus ele tomou a forma humana de Deus, por isso nós podemos fazer a imagem de Jesus, E o catecismo da Igreja Católica, no número 476, e aqui eu quero fazer também um parênteses aqui para estar mostrando para você, quando eu cito aqui número, olha, aqui o catecismo, ele traz aqui esses números mais em negrito aqui, uns números maiores. Aqui, ó. Então, 476. Já vi vários formadores nos cursos, que eu já participei, tratarem esse número aqui, denominarem esse número que traz aqui como capítulo, falar o capítulo tal do catecismo. Outros falar o parágrafo, que nem aqui no caso 476. Outros falarem marginal 476. Então tem já ouvi várias formas de falarem, de denominarem esse número aqui. Nós vamos tratar como número, tá? Então eu vou falar aqui, o número 476 do catecismo, que aí você já vai saber que está escrito aqui na página, aqui na sua lateral, tem a numeração. Porque não é artigo, porque senão viria ali na frente, Eu sou advogado, E normalmente a lei, ela já traz ali, na sua forma ali da lei, os artigos, Ela vem discriminado, o que é artigo, parágrafo, a linha, para melhor se identificar ali a citação, A citação naquela lei. É mais fácil para a gente identificar, localizar. Então, no Código Penal, o artigo 121, que vai falar, do homicídio ali, que é matar, aí é o homicídio. Então, nós não estamos tratando aqui, o catecismo não traz como artigo, parágrafo, a linha. Então, nós vamos falar aqui número. Então, o número 476 do catecismo diz assim, visto que o Verbo se fez carne, assumiu uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delineado. Em razão disso, o rosto humano de Deus pode ser desenhado. No concílio ecumênico, no 7º concílio ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Então veja só, no 7º concílio ecumênico, a Igreja reconheceu que Cristo poderia ser representado como uma imagem sagrada. Então quando a gente representa Cristo, Cristo é o Filho de Deus e ele mesmo diz, quem me vê o Pai, ele está na forma de Deus. Então, nós não estamos adorando uma imagem, nós estamos representando ali, está sendo representado ali, está certo? Então, voltando isso aqui para ficar bem claro. Então, guarda aí o que a gente leu, Catecismo número 476 vai dizer que nós somos autorizados a fazer a imagem de Jesus,
pela igreja. E aquela é uma imagem sagrada, tá certo? Uma imagem sagrada não quer dizer que ela é Deus, mas é um objeto sagrado. Por isso que a imagem, quando quebra, você deveria colocar num saquinho ou leva e entrega na igreja, né? Leva lá, entrega na igreja que o padre vai dar um destino para ela, ou você pega e enterra, né, na sua casa, no seu jardim, cava ali um buraco e enterra a imagem, mas não jogue no lixo, tá? Por quê? Principalmente se a sua imagem foi abençoada. Se você levou lá na igreja, pediu para o padre, você tem a imagem, igual aqui, eu tenho um crucifixo. Se eu pego esse crucifixo assim, caiu, quebrou, eu pego isso aqui, põe no lixo e jogo fora? Não, isso aqui foi abençoado. E quando a imagem ela é abençoada, o padre abençoa, né? Ou uma bênção especial, ele joga até a água benta e faz a oração, abençoa a imagem, isto passa a ser um sacramental, tá bom? É um sacramental, ela está abençoada, então a gente não pode jogar no lixo, tá? Então, Jesus, ele assume o que nós estamos falando, é o rosto de Deus, ele passou a ser a imagem de Deus. E é muito bonita a frase de João Paulo II, que Papa João Paulo II disse assim, né, num seu escrito: Jesus, o rosto divino do homem, Jesus, o rosto humano de Deus. Aí o diácono Nelsinho Correia, né, fez aquela canção muito bonita que é tocada, né, na hora da comunhão, né, que fala: Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Não sou cantor, tá? Só para a gente lembrar da melodia da canção. Então, que eu falei da outra vez também, usei a citação de João 14:8, quando Felipe fala para Jesus: Jesus, mostra-nos, Senhor, mostra-nos o Pai. Felipe falou isso para Jesus. Está aqui na Bíblia, João 14:8. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Felipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Pois me dizem, mostra-nos o Pai. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não os digo de mim mesmo, mas do Pai, que permanece em mim, e é quem realiza suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, os mesmo por causa destas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai, e tudo que pedires ao Pai, em meu nome vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedires, em meu nome vô-lo farei. Olha só o que Jesus está dizendo, que quem vê ele, vê o Pai, porque ele e o Pai têm a mesma substância. Jesus é Deus. E ele fala para Felipe que quem crê nele fará as mesmas obras que Jesus fez, que ele fez, e ainda fará maiores. E aqui já ouvi, né, alguém dizer assim: mas como? Como que fará obra maior que Jesus? Jesus não é Deus? Como que nós podemos fazer uma obra maior? E assim eu vi também um grande sacerdote, né, explicando que não é que nós faremos obras, milagres, né, diferentes assim do que Jesus fez. Jesus fez todos os tipos de milagres. Jesus fez todos. Só que Jesus fala que nós podemos fazer mais do que ele fez. A Bíblia fala, né, no finalzinho aqui do Evangelho de São João, vai falar que nem tudo aquilo que Jesus falou e fez está na Bíblia, né?
não foi colocado na Bíblia. Nem tudo que ele falou, porque não caberia, né? Em livros, diz assim, não caberia em livros tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez. É para mostrar que Jesus realmente é Deus, né? Mas o padre Robert de Grandes, que era um sacerdote, eu acho que ainda está vivo, né? Um sacerdote americano que pregava muito, né? Dava muitas formações para a renovação carismática católica ao redor do mundo e veio várias vezes aqui no Brasil. O padre de Grandes, numa das suas obras, ele tem um livro que ele fala dos carismas, né? E ele, explicando sobre o dom de cura, o dom de milagres, ele cita essa parte aqui onde Jesus fala que aquele que crê, né, e que pedir ao Pai em nome de Jesus fará obras até maiores que Jesus. E ele cita isso. E ele dá um exemplo de São Vicente Ferrer. Porque na Bíblia, se a gente for ver, Jesus ressuscitou 3 pessoas. Né? 3 pessoas que estavam mortas, Jesus ressuscitou. Lembrando aqui o filho da viúva de Naim, a menina do filho lá do centurião que estava morto, e ele fala, né, Talita Cumen, né? Muitos acham que até o nome da menina é Talita, não é. Talita Cumen quer dizer menina, levanta-te, né? Acorde. Então, Jesus ressuscitou o filho da viúva, né? Um jovem lá, filho da viúva, essa menina, essa criança, filha do soldado lá romano, e Lázaro. Então, nos evangelhos citam essas 3 pessoas que Jesus ressuscitou. E o padre de Grandes cita o exemplo de São Vicente Ferrer, que ele ressuscitou 21 pessoas. E a gente poderia fazer também um parênteses aqui, que também alguns teólogos dizem que não seria adequado usar também a palavra ressuscitou, né? Quando tem um milagre ali de fazer a pessoa voltar, reviver de novo. Como Santo Antônio também rezou pela uma pessoa que tinha sido assassinada, e ele também fez com que aquela pessoa voltasse a viver ali naquele momento para dizer que o pai dele era inocente, porque o pai de Santo Antônio ia ser condenado à forca, acusado de assassinato. E Santo Antônio foi lá, rezou pelo morto lá, fez o morto levantar no caixão e dizer que o pai de Santo Antônio era inocente, que não tinha sido ele que tinha matado ele, né? E sim outra pessoa. Só que Santo Antônio também não perguntou, não deixou ele falar quem era, porque ele estava ali só para inocentar o pai dele. Então, alguns teólogos dizem que o termo correto para isso seria revitalizou. A pessoa voltou à vida, porque a ressurreição vai acontecer depois da segunda vinda de Jesus, né? Quando ele vem para julgar os vivos e os mortos, e aí sim nós vamos ressuscitar e tomar um corpo glorioso, como Jesus está na glória, né? Então, não seria correto usar esse termo ressurreição, e sim uma revitalização. Então, nós podemos fazer sim, você e eu podemos, se nós crermos, seguir os mandamentos, né? Tivermos uma vida sacramental, né? Se a gente levar uma vida de acordo com os ensinamentos de Deus, nós podemos fazer grandes coisas em nome do Senhor. Como ele diz aqui no finalzinho ali, tudo que pedis ao Pai em meu nome, Deus vos concederá. Creia nisso, meu irmão. Então, Jesus, ele vem, então, e se mostra e revela, né, o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus, né? Jesus, como eu disse também na outra aula, falando da encarnação, nasceu da Virgem Maria. E rapidinho também quero colocar aqui para vocês, se você sabe, os 4 dogmas marianos. Você conhece quais são os 4 dogmas marianos? E eu não sei se eu citei na outra aula, quando a gente fala dogma, às vezes essa palavra aí, né, já ficou meio pejorativa, né, assim uma palavra meio estigmatizada, né, por muitos, achando que é uma coisa imposta pela igreja. Não.
Quando a gente fala dogma, é porque a igreja estudou aquele tema e a igreja coloca para nós, olha, acredite que isso aqui é digno de fé. Nós estamos garantindo para vocês que fizemos um estudo, né? E garantimos que isso aqui você pode acreditar. Então, em simples palavras, o dogma é isso, tá certo? Então, não precisa colocar outros entendimentos, só basta você ter essa informação, né, do que seria um dogma. Então, os 4 dogmas marianos é aquilo que a igreja nos propõe como verdades de fé. Que Nossa Senhora ela é imaculada, ela nasceu sem mácula, foi concebida, por isso a gente chama ela Nossa Senhora e tem a festa do 8 de dezembro, a Imaculada Conceição. Nossa Senhora foi gerada no ventre de Ana sem pecado. Por quê? Ela precisava vir limpa para poder gerar o Filho de Deus. O Filho de Deus não poderia ser gerado num ventre, né, de pecado, não poderia vir com a marca desse pecado original. Se a gente pegar lá no Salmo 50, se eu não me engano, no versículo 7, Salmo 50, versículo 7, fala que todos nós fomos gerados no pecado. Todos nós. Então nós trazemos em nós essa marca do pecado original, né? Que nós vamos ser lavados no batismo, feito quando a gente é batizado, nós somos lavados, né? É retirado de nós essa marca do pecado original. Então Nossa Senhora, ela é Imaculada Conceição, ela não nasceu com essa marca do pecado original como nós. Segundo dogma, a virgindade. Maria, ela era virgem antes, durante e depois da concepção. Na concepção ela foi virgem. No parto, ela permaneceu virgem e continuou virgem. Por quê? Nossa Senhora, ela é a mãe de Deus. A mãe de Deus. Então, ela é a única mulher na história da humanidade, não teve outra antes e não vai ter outra. Nossa Senhora é a única, que ela é filha de Deus, esposa de Deus e mãe de Deus. A única que é filha, esposa e mãe ao mesmo tempo. Então, Nossa Senhora, ela foi gerada sem pecado, imaculada, permaneceu virgem. Então, a virgindade de Maria é o segundo dogma. A terceira, mãe de Deus, porque ela gerou Jesus. E o quarto dogma é a Assunção, quando a Nossa Senhora ela morre, né? E tem a tradição, fala que Nossa Senhora não morreu, ela dormiu. Então, teria até a festa da dormição de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora morreu e Jesus a levou ao céu. Então, ela foi assunta. Ela não subiu por suas forças. Aí a diferença de ascensão, Jesus ele teve a sua ascensão. Ele subiu. Nossa Senhora foi assunta. Então, a ascensão é diferente de assunção. A ascensão, Jesus subiu sozinho. A assunção, Nossa Senhora foi levada, assunta ao céu. Tá? Então é só rapidamente os 4 dogmas de Nossa Senhora: Imaculada, Virgem, Mãe de Deus e Assunção, para a gente poder guardar. Vamos falar sobre o mistério da vida de Cristo. Jesus, ele nasceu no ano 6 da nossa era. Ué, como assim? No ano 6? Não é no ano 0? Não. Por causa da contagem do ano, não é a partir da idade de Cristo? Sim. Só que quando foi feita a contagem, pedidos do Papa Gregório, né? Por isso é chamado calendário gregoriano, foi um monge que foi designado para fazer os cálculos, estudos dos anos, e o monge, quando fez o cálculo, ele errou em 6 anos. E aí muitos dizem que é por causa dos anos bissexto e tal, não vamos entrar nesses méritos. Mas enfim, foi depois reavaliado e dito que ele errou em 6 anos. Só que não foi feita essa correção no calendário. Permaneceu, mas enfim, então colocaram que Jesus nasceu no ano 6. Tá? Mas
para a era cristã, assim, o calendário seria o 0, tá bom? Então, foi na época quando Tibério era governador de Roma, na época do Império Romano. O Império Romano, ele abarcava ali a maior parte do mundo que era conhecido, foi dominado pelo Império Romano. Então, neste tempo, o Império Romano, ele abrangia tudo que era conhecido ali na época, as regiões que eram conhecidas, faziam parte do Império Romano. Tudo aquilo as regiões que ficavam ao redor ali do mar Mediterrâneo era chamado de Mare Nostrum, quer dizer, o nosso mar. Pertencia tudo ao Império Romano. Toda a Europa Ocidental, ilhas britânicas, norte da África, Oriente Médio, a parte ali da Ásia, tudo fazia parte do Império Romano. Cada província do Império Romano existiam procuradores que tomavam conta das províncias, e esses procuradores representavam Roma ali e os direitos de Roma. E na Palestina, tinham também os procuradores de Roma ali na Palestina, e eles moravam na cidade de Cesareia, que ficava no litoral. Cesareia esse nome Cesareia foi dado, né, em homenagem ao imperador romano César, por isso Cesareia. E eles saíam da Cesareia e iam a Jerusalém só quando tinha em grandes ocasiões, grandes festividades, aí que os procuradores iam até Jerusalém, senão eles permaneciam ali em Cesareia. Como uma curiosidade, Roma, nessa época do Império Romano, chegou a ter 1 milhão de habitantes. E Jerusalém tinha em torno de 50 mil pessoas. Quando Jesus nasceu, o povo estava dominado ali por Roma, que era uma grande potência militar e potência econômica. O povo judeu, ainda que fizesse parte de uma província com relativa autonomia, porque os procuradores romanos, eles permitiram que o povo ali mantivesse a sua cultura, suas tradições. Tinha o Sinédrio, onde reuniam ali os fariseus, saduceus, para tomarem as decisões sobre o povo judeu. Permitiu que eles mantivessem as suas sinagogas, né, a sua fé, as suas leis, suas tradições. Tudo isso o Império Romano permitiu. E Herodes era o que tomava conta daquela região. O Herodes o Grande, ele era amigo de César, né, que era o imperador romano. E por isso ele foi coroado, Herodes foi coroado rei dos judeus. E por isso, como César, né, o coroou ali como rei dos judeus, ele fazia tudo que Roma queria, então, para ele manter no poder. Então, ele não se opunha a nada que Roma mandasse fazer. Então, apesar de dominar as províncias, os romanos, eles permitiram, como eu disse, que os judeus continuassem vivendo segundo as suas tradições. Jesus, para você poder também saber, e eu citei isso antes, né, que ia falar de Jesus na história, né? Jesus, ele é citado fora da Bíblia, e ele é conhecido como o Jesus histórico, né? Para muitos pesquisadores, historiadores, foram estudar Jesus, o chamam assim, como o Jesus histórico, para separar do Jesus Cristo, né, o da fé, o que é citado na Bíblia. Então, para ter essa separação, criou-se essa denominação de Jesus histórico. Se você colocar lá no Google Jesus histórico, você vai ver que existiram vários pesquisadores que foram pesquisar sobre a vida de Jesus, se realmente Jesus existiu, porque tem esse questionamento que muitos dizem que Jesus não existiu. Por isso que, assim, eu, Adriano, em particular, falo muito assim, nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus, na fé. Você precisa ter uma experiência mística com Jesus.
Este curso nós estamos falando e trazendo para você informações para que você tenha assim, uma base, né, doutrinal, histórica, realmente de conhecimento. Mas nós precisamos conhecer Jesus pessoalmente, no encontro pessoal com Cristo. Porque a partir do momento que você tiver esse encontro pessoal com Cristo, você vivenciar uma experiência de fé, onde você possa dizer, olha, isso aconteceu e foi realmente um milagre na minha vida. Aí ninguém vai tirar, roubar isso. Mesmo que apareça alguém e que chega aqui e fala assim, olha aqui, ó, Jesus não existiu. Você vai falar assim, não, você pode até falar que Jesus não existiu, mas eu experimentei, eu vivenciei uma experiência que ninguém rouba de mim. Poderia dar aqui para vocês inúmeros testemunhos. Tem um que eu gosto muito de contar, mas eu vou resumir ao máximo aqui para você, para não ficar longa, né? A minha filha mais velha, a Inayara, ela tinha 2 anos e 2 meses quando nasceu a minha segunda filha, Tainá. Com poucas semanas, 1 ou 2 semanas que a Tainá nasceu, a Inayara pegou uma pneumonia, ficou muito grave, a gente estava tratando em casa, mas foi agravando e a pediatra disse que tinha que ser internada. Ela ficou 4 dias internada, recebendo o medicamento ali, os antibióticos mais fortes que existia e não surtia efeito. A pediatra nos chamou ali no final do 4º dia, mostrou para nós o raio-x, ela estava com os 2 pulmões tomados e a médica disse, olha, não está mais em minhas mãos. O que eu podia fazer, eu já fiz. Então, a gente precisa agora rezar. Olha o que a médica disse. A minha esposa foi para casa, porque a minha esposa ficou em casa com a Tainá, que era recém-nascida, e eu estava com a Inayara no hospital, né? Ela estava internada. Eu que estava como acompanhante dela. Eu fiquei com a Inayara, minha esposa foi para casa com a recém-nascida e passou a noite em oração, rezando ali, chorando, rezando, e colocou tudo nas mãos de Deus. No outro dia, a minha filha, a Inayara, que não estava nem falando, ela nem abriu o olho, tomando soro ali, não estava se alimentando. No outro dia, cedinho, a Inayara acordou, pediu para ir no banheiro, disse que estava com fome, queria comer, depois pediu para andar. Eu saí com ela andando no corredor do hospital, segurando ali o vidro de soro, ali o tubo de soro, e segurando na mãozinha dela, que ela tinha 2 anos e 2 meses. Aí, eu estava no corredor, abriu o elevador, a minha esposa, a Maria, chegou para fazer visita e viu aquela cena, né? Ela achando que, ao chegar no hospital, ela encontraria a Inayara morta. Ela achava que a Inayara não passaria daquela noite. Todo mundo achava isso. E, para nossa surpresa, a Inayara estava ali andando comigo, né? No corredor. Depois do almoço, que a médica voltou lá para fazer a visita, a médica viu que ela tinha melhorado, pediu um novo raio-x. A médica chegou lá para nós e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Olha o raio-x de ontem, que estava completamente tomado os 2 pulmões, e olha o raio-x de hoje, estava limpo. A médica falou, eu vou dar alta para ela hoje, para ela não ficar aqui no hospital, não correr risco de uma infecção hospitalar. Meu irmão, isso para mim foi um milagre, foi uma ação, uma intervenção divina ali. Então, nada pode me roubar essa experiência. Mas enfim, Jesus ele é citado em outros livros sem ser na Bíblia. E um dos exemplos é o de Flávio Joséfo. E ele cita Jesus, vou resumir aqui, numa citação dele, que ele diz assim, havia neste tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem porque ele foi autor de coisas admiráveis, um professor, tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. E tem várias citações. E tem outra citação que ele fala assim, assim ele reuniu o sinédrio dos juízes
e trouxe diante dele o irmão de Jesus, o que era chamado Cristo, cujo nome era Tiago. Nesse momento ele estava descrevendo num escrito de Flávio Joséfo, que era chamado de Antiguidades Judaicas, onde ele cita o julgamento de Tiago. E aí ele fala que Tiago era conhecido como irmão de Jesus. Tem também Caio Plínio, que é conhecido como Plínio, o jovem, o moço, né? Que também escreve, né, na época lá de Pompeia, do imperador Trajano, onde ele cita os cristãos, fala sobre o cristianismo, e ali já no ano 79 depois de Cristo. Então é citado também a questão de Jesus. Então isso para a gente saber que existe, né, Jesus é citado em outras obras. Jesus Cristo, ele é a figura central do cristianismo. Por quê? Ele se encarnou, fez a vontade de Deus, veio para salvar a humanidade. Jesus veio falar para nós das bem-aventuranças. Jesus que revelou para nós o reino dos céus. Jesus que revelou para nós que Deus é Pai, porque até então ninguém chamava Deus de Pai, chamava de Senhor, né? Como um rei, né? Jesus, o povo era assim, era como existia o rei, e o rei era a autoridade soberana, então eles tinham Deus também, eles tratavam assim como o rei, né? O Deus soberano, mas ninguém chamava Deus de Pai. Então no Antigo Testamento ninguém se referiu a Deus como Pai. Então Jesus, quando ele foi ensinar a oração do Pai Nosso, que ele foi falar para nós, né? Quando falaram, Senhor, ensina-nos a rezar. E aí Jesus fala, Pai Nosso que estais no céu. E aí Jesus ensina a oração e nos ensina a chamar de Deus de Pai. Jesus, o nome Jesus em hebraico é Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, que significa Deus salva. É o Messias, né? Cristo significa Messias, o Salvador. Mais especificamente, ele é consagrado por Deus Pai e ungido pelo Espírito Santo para a sua missão salvífica. Jesus desceu do céu, ele foi crucificado, ressuscitado, né? Então, Jesus é aquele que foi ofertado para a salvação de todos os homens. Lembra daquela passagem quando Abraão vai sacrificar Isaac e oferece Isaac em sacrifício? E depois, na hora que ele vai para matar Isaac, o anjo de Deus manda ele parar e mostra uma ovelha lá para ser ofertada naquele lugar. Deus estava ali provando, testando o amor de Abraão, né? E Abraão entrega ali Isaac. Isso ali já era uma prefiguração da salvação da humanidade, o que Deus ia fazer com seu próprio filho. Por isso Jesus é chamado do Cordeiro imolado, aquele que foi sacrificado por todos nós. Por isso que muitas vezes, muitas igrejas, nas casulas dos padres, a gente vê o desenho do cordeirinho e daquela cruz assim que transpassa o cordeiro, né? Então Jesus é o Cordeiro imolado, aquele que foi morto, crucificado para a nossa salvação. E por isso que quando a gente pronuncia o credo niceno-constantinopolitano, e eu falei isso na nossa aula anterior, né? Por causa daquelas heresias, a igreja começou a fazer vários concílios para poder dirimir qualquer controvérsia, qualquer dúvida sobre a pessoa de Jesus. Então, aí o concílio de Nicéia, o concílio depois de Constantinopla, né? Disseram que Jesus, ele é o Filho de Deus encarnado. E aí no credo, quando a gente vai rezar o credo que foi composto, né, no concílio de Nicéia e Constantinopla, a gente fala assim no credo, creio em um só Deus, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, a mesma substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Olha o que está lá em João, né? No Evangelho de São João. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, para nossa salvação, ele desceu do céu, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o procurador do Império Romano naquela região da Palestina, né? Da Galileia ali. Por isso que Pôncio Pilatos, ele que quando levaram Jesus à presença dele, porque ele era a autoridade romana, ele era o representante, né? O procurador do imperador naquela região. E ficou conhecido por lavar as mãos e devolver Jesus para que os judeus pudessem condená-lo, né? Então ele padeceu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Então isso é o credo niceno-constantinopolitano, é o credo que a gente proclama e professa a nossa fé, como eu disse, onde a gente fala tudo aquilo que a gente crê na nossa fé católica, né? E termina assim: de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Como não tem fim, né? Por isso que Jesus ele é chamado, né, do Alfa e o Ômega. Ele estava lá no princípio e ele vai estar no fim. Jesus está sendo aguardada a sua segunda vinda. Nós estamos aguardando a vinda de Jesus, porque ele prometeu que viria de novo. Como eu falei, é a única promessa que falta Jesus cumprir. Jesus fez um famoso sermão, que é conhecido pelo Sermão da Montanha, e está lá em Mateus, né? A gente pegar Mateus capítulo 5, 6 e 7. São no Evangelho de São Mateus, tem o Sermão da Montanha, onde ele fala sobre as bem-aventuranças. Jesus, como eu disse, ensinou o Pai Nosso, revelou o reino de Deus. Jesus que fala do reino de Deus, que tem várias moradas, que tem uma morada reservada para mim e para você, meu irmão. Jesus ele falou: eu vou para preparar o caminho. Jesus ensinou a chamada regra de ouro. Você já ouviu falar nisso? A regra de ouro, a regra da reciprocidade, né? É aquilo de que a gente tem que tratar o próximo como a gente gostaria que fosse tratado. Então Jesus ele nos ensinou, né? Falou que os mandamentos resumiria em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então isso que Jesus nos ensinou. Então a regra de ouro é essa, é amar o próximo como eu gostaria de ser amado. Essa é a chamada regra de ouro. A crucifixão e morte de Jesus faz parte da vontade de Deus para a salvação dos homens, através do supremo sacrifício redentor de Jesus. Então, Jesus ele fez o supremo sacrifício. Ele foi o último sacrifício. Jesus fala: eu não quero mais sacrifício, eu quero misericórdia. É isso que ele nos pede. Durante o seu ministério, é dito que Jesus fez muitos milagres. Eu já citei aqui, né? Falei, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus fez a transformação da água em vinho, né? Tem lá na passagem das bodas de Caná. Jesus caminhou sobre as águas. E você, a título de curiosidade, você sabia que esse milagre de Jesus caminhar sobre as águas foi registrado 480 anos depois, numa passagem uma situação que aconteceu com São Bento. São Bento estava na sua cela. A cela é o nome do quarto, né, onde o monge fica. Então é chamada cela. Então São Bento estava dentro da sua cela em oração. O Espírito Santo revelou para São Bento que um dos seus filhos, né, dos seus discípulos, estava se afogando nas águas lá, e a correnteza estava levando lá, era um jovenzinho. Eram 2 jovens, 2 irmãos que os pais tinham entregue para São Bento para ele poder cuidar e criar.
chamado Plácido e Mauro. Então Plácido estava se afogando. Aí São Bento, lá na sua cela, dentro do mosteiro, o Espírito Santo revelou para ele que Plácido estava se afogando e ia morrer. São Bento grita e chama Mauro, que era o irmão de Plácido, e fala: Mauro, vá correndo e tire Plácido da água. E diz que a obediência de Mauro foi tão grande que Mauro, São Bento falou: vá correndo e tira Plácido da água. Mauro saiu correndo, então fala que ele foi correndo até lá onde estava Plácido se afogando. Ele correu por cima da água, pegou o irmão e voltou correndo por cima da água. E isso foi registrado porque teve testemunhas que viram isso. Então, disse que foi o segundo milagre de andar sobre as águas, depois do que aconteceu lá com Jesus, que Jesus chama Pedro, vem, Pedro falou: chama, Senhor, que eu irei até ti. E aí Pedro começa a olhar para as ondas, para a ventania, para a tempestade, e Pedro começou a afundar, e Jesus levanta Pedro de novo, tira Pedro da água. Então, aconteceu esse fato, esse milagre também envolvendo ali São Bento. Foi a segunda vez que aconteceu isso. Então, para dizer que Jesus, a vida de Jesus era um mistério, A sua encarnação, o seu nascimento, Logo depois do batismo, tem um livro, gente, que é maravilhoso. Você que quer realmente conhecer muito sobre a vida de Jesus, tem um livro chamado Jesus de Nazaré, escrito nada menos do que pelo Papa Bento XVI. Papa Bento XVI, considerado um dos maiores teólogos dos nossos tempos. Então, o Papa Bento XVI escreve sobre a vida de Jesus no livro, chamado Jesus de Nazaré. E o Papa confirma, isso que a gente sabe, mas ele descreve lá tudo detalhadamente, Fala que a vida ali, o ministério de Jesus se inicia, com o seu batismo. Jesus alertou ali os seus discípulos, escolheu as pessoas que o seguiam ali, tinham vários seguidores, e Jesus, do meio daquele povo que começou a segui-los, quando ele fez o Sermão da Montanha, muita gente começou a seguir o Jesus. E desses seguidores, Jesus escolheu 12 homens para poder realmente segui-lo, e onde ele foi ensinando, transmitindo todo o ensinamento, e a partir desses 12 homens, a fé cristã espalhou para o mundo. Por isso que realmente a vida de Jesus é um mistério. Imagina, gente, um homem, Deus que se fez homem, nasceu, dividiu a história da humanidade, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Transformou a vida das pessoas, curou, ressuscitou, anunciou a boa nova, nos falou que existe um céu, que existe um reino de Deus, que a nossa vida não termina aqui, que a nossa vida continua, nós vamos ressuscitar, que nós temos um lugar guardado no céu. Gente, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser humano marcou a história da humanidade como Jesus. Ninguém. Outros nasceram, também pregaram seus ensinamentos, muita gente segue outros homens, mas nenhum marcou a história da humanidade como Jesus. Jesus, ele realmente veio para mostrar que existe um caminho de salvação. Por isso que nós, católicos, cremos que existe a salvação, a ressurreição. Jesus mostrou isso para nós. Jesus mostrou que realmente Ele é o caminho, Ele é a ressurreição, que a vida continua, a vida não termina aqui. Gostaria que você continuasse conosco. Nós vamos ter mais um outro encontro, onde nós vamos falar desse verbo que se fez carne e que também se fez pão. No próximo encontro nós vamos falar do Jesus Eucarístico. Peço que você
Convide outras pessoas, ainda dá tempo para que a gente possa fazer este curso junto. Vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a Deus por mais uma formação e que nós possamos continuar firmes nesta fé, na fé verdadeira que Jesus veio trazer para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom. Foi uma alegria estar aqui com vocês.